dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do Senhor esteja no lar de vocês. Nós estamos começando mais uma aula aqui da classe dos juniores. Se você é novo por aqui, viu esse vídeo por um acaso, ou alguém te compartilhou esse vídeo, eu desejo que você seja muito bem-vindo, que você possa se sentir à vontade assistindo esse vídeo, certo? Bom, nós estamos começando aqui essa aula, então, já que você chegou, já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado assistindo essa aula. E se inscreva no nosso canal, porque nós temos algumas programações dos cultos para você não perder nenhuma. Ative o sininho para você ficar por dentro de tudo, inclusive das próximas aulas. Combinado? Conto com vocês, hein? Bom, e pra gente começar aqui a nossa aula, nós estávamos falando todos esses meses, esses dias atrás, sobre regras para um viver feliz, onde essas regras são os 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, nós vamos relembrar um pouco de tudo que a gente já falou, seja aqui nos vídeos, ou quando não tinha vídeo, porque a gente teve alguns problemas, a gente mandava os recadinhos pelo WhatsApp, mas Deus tem sustentado, a classe não tem parado. E para os alunos, eu peço que vocês continuem firmes, continuem fazendo as atividades, continuem se empenhando. Eu agradeço a ajuda dos pais que têm participado fielmente nessa corrida de EBD online, né? Que eu acredito que não deva ser fácil para ninguém. Mas nós vamos relembrar agora tudo que nós já falamos por aqui. E aí, se você perdeu alguma aula ou se você não fez alguma atividade, essa é sua hora para rever as nossas conversas ou dar uma olhadinha nos vídeos para você conferir o que você fez e o que não fez, certo? Bom, então, a gente começou falando sobre as regras para um viver feliz, o que eram essas regras, que são os 10 mandamentos. E por que são regras para um viver feliz? Por que Deus nos deixou essas regras, né? E se nós devemos segui-las ou não? É totalmente escolha nossa, escolha de vocês, se vocês querem seguir os mandamentos do Senhor ou não. Mas para cada atitude nossa, para cada escolha nossa, nós temos as consequências, né? Então o Senhor Deus nos deixou regras para um viver feliz, para que a gente possa segui-las e ser feliz. Porque contra esses mandamentos não há lei, não há nada que nos impeça de cumpri-los. Então, o primeiro foi que nós aprendemos que Deus é o único Deus. Não há outro, não há quem se compare, não há nada igual ao Senhor nosso Deus. Ele é único, e Ele é poderoso, e Ele é autossuficiente em tudo. Amém? E o segundo mandamento que nós aprendemos é que a verdadeira adoração deve ser somente para Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o terceiro mandamento que nós aprendemos foi que o nome de Deus é santo. Que o nome de Deus é santo e nós não devemos falar de qualquer forma, porque o nome de Deus é santo, certo? E o quarto mandamento, que foi a nossa aula passada, nós aprendemos que todos os dias da semana, todos os nossos dias são consagrados ao Senhor, são dedicados ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser do Senhor. E hoje, no quinto mandamento, na quinta regra para um viver feliz, você sabe o que a gente vai falar hoje? Olha, se você já leu lá o livro de Êxodo, no capítulo 20, onde está sendo todas as nossas aulas, eu acho que você já sabe. Será? Hoje nós vamos falar sobre o respeito aos pais, a importância de respeitar os nossos pais. E por falar em pais, hoje é um dia especial, não é? Isso, hoje é dia dos pais. Eu tenho certeza que você já desejou para o seu pai um feliz dia dos pais, que você dê um abraço nele no final desse vídeo e curta bastante o seu pai, viu? Não só hoje, mas todos os outros dias. Combinado? Então, hoje o mandamento que nós vamos falar, a nossa regra para um viver feliz que nós vamos falar hoje, é sobre o respeito aos nossos pais. Não só para o nosso pai, mas também para a nossa mãe. Nós devemos respeitar,
honrar os nossos pais, obedecer os nossos pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, isso mesmo. A gente vê várias referências na Bíblia onde esse mandamento é citado e que ele é um mandamento com promessa. Que se nós obedecermos os nossos pais, nossos dias na terra serão prolongados, nós teremos dias na terra. Então, eu vou fazer uma perguntinha para você. Você já desobedeceu o seu pai ou a sua mãe alguma vez? Não vale me esconder, não vale mentir, hein? E aí, já? Eu sei que já. Até eu, infelizmente, já desobedeci os meus pais. Mas aí a minha outra pergunta para você é: como você se sentiu quando isso aconteceu? Você ficou bem? Você ficou de boa? E aí, como é que foi? Olha, eu me senti bem mal. Porque logo depois que a gente desobedece os nossos pais, a gente tem a correção. A correção, ela muitas vezes pode doer na gente, mas ela dói primeiro nos nossos pais. Porque quando a gente desobedece uma ordem dos nossos pais, eles ficam muito tristes com a gente e com a atitude toda que foi feita, que aconteceu. Então, a parte que os nossos pais precisam nos dar uma correção é sempre muito difícil. Não vai pensando que seu pai te deixa de castigo porque ele gosta. Tenho certeza que ele não gosta disso. Então, quando eu desobedeci os meus pais, isso me deixou muito triste. E com você, como é que foi? Você também ficou triste? Mas não triste só porque recebeu a correção, mas triste por ter desobedecido. Aconteceu com você esse sentimento de arrependimento? Porque não vale também só ficar triste porque recebeu um castigo, né? A gente precisa se arrepender dos nossos erros e das nossas falhas. É por isso que a gente sempre fala que Deus é o nosso Pai, né? Deus sim é o nosso Pai. Através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós podemos ter esse Pai maravilhoso que é o nosso Deus. E o Senhor Deus, ele nos dá várias regras que nós estamos aprendendo para viver feliz. Mas se a gente não cumpre essas regras, a gente infelizmente tem consequências. E Deus não fica contente com isso quando a gente erra, quando a gente peca. Então, da mesma forma, é os nossos pais. Mas a gente pode se arrepender, a gente pode pedir perdão e voltar a conviver com alegria com Deus e com os nossos pais. Porque quando a gente peca, não é só entre você e alguma outra pessoa, entre você e os seus pais. Primeiramente, quando nós erramos perante Deus, certo? Então é muito importante que vocês entendam que é importante a gente respeitar os nossos pais, não xingar os nossos pais. Infelizmente, às vezes, eu vejo crianças que fazem isso. E isso não é bacana. Isso não é respeito aos pais. Nós devemos respeitá-los, tratá-los com amor. Se a gente recebe uma correção, foi porque a gente mereceu, não é verdade? Foi porque a gente aprontou, foi porque a gente saiu da linha. Mas a gente deve obedecer. Quando a gente ouve um não, praticar esse não. Não é não. E quando a gente recebe uma ordem, vai, a gente tem que ir. Se é pra fazer, vamos fazer. Mas não com rancor, com nervoso, mas com amor. Quando seu pai ou sua mãe fala pra você: olha, ô menino, ô menina, sai desse celular, chega de celular por hoje. Nossa, como é difícil largar o celular, não é? Então, é nessas pequenas coisas que os nossos pais estão nos ajudando a ser pessoas melhores, a ser adultos melhores, quando vocês crescerem, serem ótimos profissionais, quando os pais de vocês pegam no pé para fazer a lição, para aprender a matemática, aprender o português, é para que vocês sejam profissionais do futuro melhores. Então, tudo que os nossos pais fazem é para o nosso bem, é para nos ajudar. Então, qual que é o nosso papel? Respeitá-los, obedecê-los, para que os nossos dias na Terra sejam longos. Será que você conhece a história de alguém, de, não sei, algum conhecido, algum vizinho ou algum parente de vocês que desobedeceu os pais e por isso teve consequências bem ruins? Eu conheço várias histórias de jovens
adolescentes, crianças, que desobedeceram os pais e depois o fim da história não foi tão legal assim. Então, se esse mandamento é com promessa, ele tem toda a razão. Porque quando a gente segue uma ordenança dos nossos pais, a gente pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Ok? Ficou entendido? Alguma dúvida? E se você conhece a história de alguém, ou até mesmo sua, que aconteceu alguma coisa em desobediência, mas que você aprendeu a lição, conta pra mim, escreve pra mim e manda pra depois a gente conversar sobre isso. O que você acha? Vou esperar, hein? E agora, chegou a hora da leitura. Corre lá, pega a sua Bíblia, que nós já vamos ler alguns textos aqui que vai nos ajudar a entender essa lição. Abre a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Vamos lá? Olha só, a minha já está aberta aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, diz assim: Honre o seu pai e a sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Olha só, o próprio Deus colocou essa regra para um viver feliz lá nos 10 mandamentos, para você ver como isso é importante, para você ver como isso para Deus tem valor, a obediência aos pais, a honra aos pais, certo? E se lá na época de Moisés isso já era importante quando isso aconteceu, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, imagina agora, nos nossos tempos modernos, isso também continua sendo importante. No Novo Testamento, também tem alguém que fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 1 até o 3, que diz assim: Filhos, obedeçam os seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa na terra. Então aqui o escritor ele é muito claro, que ele fala que quando a gente obedece os nossos pais, tudo vai correr bem, para que tudo dê certo. Então, muitas vezes, os nossos pais, eles nos impedem de comer algo que a gente goste, às vezes nos impedem de fazer algo que a gente goste, ou de estar com alguém que a gente goste. Mas tudo isso é para o nosso bem, é para a gente aprender alguma coisa, é para a gente não ter problemas no futuro, na nossa saúde, enfim. Todas as ordenanças dos nossos pais são valiosas para a nossa vida, para quando a gente crescer. Tem muita coisa que hoje eu lembro que os meus pais me ensinavam quando eu era mais nova. E eu guardo aqui, ó, no meu coração. Muitas coisas eu fui livrada de não cometer graças aos meus pais que me ensinaram. E eu tenho certeza que com vocês também é assim. Então, todas as vezes que os pais de vocês te pedem para não fazer algo ou te pedem para fazer algo, não pense duas vezes, obedeça, porque é uma ordenança que vem da parte de Deus, que é para melhor a vida de vocês ficar, certo? E aqui também fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas afinal de contas, o que é honrar? Como que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe? Você honra o seu pai e a sua mãe quando você cuida deles, quando você aproveita o tempo com eles, quando você cumpre e dá valor a tudo aquilo que eles te ensinam, certo? Então, hoje nós somos jovens e os nossos pais são mais velhos, né, mais experientes, mas daqui a algum tempo nós teremos a idade deles, nós teremos a nossa família, nós teremos os nossos filhos, então nós vamos honrar os nossos pais. Aí vai ser a nossa vez de cuidar deles. Você já pensou nisso?
que quando você for maior, quando você for bem grandão, tiver a sua família e tiver barba, no caso dos rapazes ou das moças, já estiverem bem crescidas, você vai ter que cuidar dos seus pais. Tudo que você vê eles fazendo por você hoje, você vai ter que fazer por eles um dia. Então é uma troca de amor, é uma troca de cuidado. Então, dessa forma nós podemos honrar os nossos pais, cuidando deles em tudo que eles precisarem, não só mais pra frente no futuro, mas agora também. Em tudo que eles precisarem a gente ajudar, a gente orar por eles. Essa é a minha pergunta para você. Você já orou pelos seus pais hoje? Não? Então já já eu vou te dar um desafio que eu acho que você vai gostar. Então, galera, nós já estamos caminhando para o final, mas antes eu vou passar aqui as atividades para que você possa aprender mais com essa aula. Então, só para finalizar, hoje nós aprendemos a importância que nós devemos dar aos nossos pais. Nós devemos amá-los, respeitá-los e honrar os nossos pais todos os dias da nossa vida. E quando a gente errar, a gente entenda que antes de pecar, de errar contra os nossos pais, a gente pega primeiro perante a Deus. Então, para que a gente pense várias vezes antes de fazer algo errado. E que a gente possa entender quando tiver uma correção, que é para o nosso bem, para que a gente possa entender que aquilo foi errado e que a gente possa se arrepender. Certo, galera? Então, já vou te deixar daqui a pouquinho para você curtir o domingo com seu pai, mas antes, vamos para as atividades. Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês responderem e me mandarem depois, ok? Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta. O que você mais gosta de fazer com seus pais? Com seu pai e com a sua mãe? Qual que é o momento, assim, a atividade que vocês mais gostam? Aliás, que você mais gosta de fazer junto com eles? Me conta aí. Segunda pergunta. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Fala sério, né, galera? Tá muito fácil essa. Vamos lá para a terceira? Terceira pergunta. Qual é a promessa desse mandamento? Olha só, gente, tá muito fácil. Vocês vão tirar de letra, vão saber todas. Quarta pergunta. Você entende que é importante obedecer os nossos pais? Sim ou não? Então, a partir dessa aula em diante, qual vai ser a sua atitude? Você vai obedecer os seus pais, sim ou não? Certo? Agora, a quinta pergunta. Você já abraçou os seus pais hoje? E agora um desafio para vocês. Hoje é dia dos pais, então eu acredito que você já deve ter dado um super abraço no seu pai. Mas agora, o nosso desafio vai ser diferente. Eu te desafio a ir lá, abraçar os seus pais, o seu pai, a sua mãe, ou quem quer que cuide de você, tá? Esse mandamento de obediência aos pais também inclui todas aquelas pessoas que cuidam de nós. Seja a vovó, o titio, a titia, qualquer pessoa que cuida de nós, certo? Então você vai lá e vai dar um super abraço nos seus pais ou em quem cuida de você. Vai fazer uma oração por eles. Isso mesmo, você vai orar pelos seus pais, pelo seu pai e pela sua mãe, pedindo sabedoria a Deus, para que Deus dê sabedoria a eles, dê saúde e dê muita paciência para cuidar de vocês. Certo? Ok, combinado? E depois eu quero que vocês me contem, gravem um áudio para mim e me contem como é que foi esse desafio. Depois eu vou perguntar para as mães também para saber se elas gostaram. Certo, pessoal? Nós estamos então terminando a nossa aula por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito, tá? E espero que vocês possam orar por esse projeto de aula online, porque tudo tem uma pequena dificuldade, para que Deus continue nos abençoando e nos ajudando a estar aqui todos os domingos. Joia? Então nós terminamos a nossa aula por aqui, nós vamos orar. E antes da gente orar, eu vou te dar um recadinho para você anotar aí na sua agenda. Nessa quarta-feira, vai ao ar um vídeo super bacana de uma amiguinha de classe de vocês
que ela veio para deixar um recado super legal. Então, não percam. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, vai um videozinho super especial para vocês aqui no canal, tá bom? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, por essa aula e por esse mandamento, Senhor, maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra, Deus, a sua importância conosco, com os nossos pais, com a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa abençoar a cada família, a vida de cada criança, para que eles venham compreender a importância de amar, obedecer e honrar os nossos pais. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada pai, mãe, que tem, Senhor, essa dádiva do Senhor, ó Deus, de cuidar dos seus filhos, de ensiná-los a estarem sempre nos teus caminhos. Que o Senhor possa abençoá-los a cada dia mais e mais. E eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e não se esqueça, quarta-feira, hein? Beijos. Até mais.